Salve, queridos! Como estão vocês? Como de boa, mas tudo na paz? É isso aí, espero que sim, todo mundo esteja bem. A aula de hoje, todo mundo gosta do tema, né? Esse tema assim. Tem coisa que só na aula de história. Eu tentando ver se é onde, só na aula de história, se tiver essas coisas de música pra encher o saco. Não sei não. E tem gente que diz que não presta, mas enfim, vou fazer o quê? Nego velho, o seguinte. Aonde eu vou contar isso aqui? Descobri esse recurso outro dia aqui, carniça. Bom, aula de hoje, a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Quando começou? Por que tem esse nome? Tudo isso a gente vai discutir aqui e ver essa concepção de fato do que era a Guerra Fria. Ok? Bota a musiquinha. Vocês estão com medo, né? Detalhado, ok? Bom, essa é a parte 1, a Guerra Fria. Então, indo, já que Dona Bichinha voltou, Dona Bichelenga voltou. Vou dar uma paradinha aqui que eu sei que vocês gostam, mas tem gente que não gosta, vai ficar reclamando. Por tudo reclamo, professor. Não, fui gostando, e não sei, mas enfim, vamos nessa. Olha só, Guerra Fria. O que vamos fazer? Qual é o objetivo do capítulo? Primeiro, identificar os elementos que caracterizam a Guerra Fria como um período de bipolarização. Ou seja, quais são os elementos que fazem que a Guerra Fria vire um período de bipolarização? O que quer dizer bipolarização? Bipolarização quer dizer o quê? Dois. Polarização, dois polos. Quem eram esses polos? Todo mundo sabe, todo mundo estudou, todo mundo tem uma noção e sabe que esses polos eram o polo capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América, e o polo socialista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá difícil? Que as duas se estranhavam na época, a águia e o urso. É esse período que a gente vai estudar, que vai ser o pós-Segunda Guerra Mundial, o que vai acontecer no mundo a partir dali. E aí a gente vai começar a perceber, velho, o quanto o mundo mudou. O quanto essa bipolarização fez mudar o mundo. Quer dizer, os americanos saindo mais fortes da guerra, os russos também mais fortes, e aí começa aquela guerra para ver aquela guerra, entre aspas, não declarada de, né, da coexistência pacífica, que coexistia no seguinte: eu não gosto de você, você não gosta de mim, mas vamos ficar aqui, viu, velho? Vamos se respeitar, porque senão a coisa vai pegar. Mas eu não vou brigar com você diretamente. A coisa funcionava mais ou menos assim. A gente não se gosta, mas a gente vai ficar cada um à sua paz, tá? Isso não quer dizer que a gente vai ser amigo, não, não vai ser não. Bem, compreender o significado da doutrina Truman, do plano Marshall, do marcatismo e das alianças militares da Guerra Fria, como a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Bem, o que foi a doutrina Truman? O que foi o plano Marshall? Foi um plano, para a gente recordar, aquele plano que ajudava a tirar os Estados Unidos da crise de 29, né? Que eles saíram de lá emprestando dinheiro a juros e muita gente enriquecendo também. E era necessário para não virar um socialismo. A ideia de mostrar que cada um pode ter muito mais, incentivada pela questão do espírito, entre aspas, empreendedor do indivíduo, né? De se matar, de se lascar todo dia para ganhar a influência de capitalismo era melhor. O que vem a ser o marcatismo? O marcatismo vai ser um movimento em que vai ser o chamado período caça às bruxas, em que vão mandar pessoas que são suspeitas de ligação com o comunismo para a cadeira elétrica, isso para a pena de morte. Isso faz com que alguns indivíduos, como era o caso de Charlie Chaplin, né, ele saia dos Estados Unidos e vá para a Inglaterra.
causa devido, porque ele é muito fã de Karl Marx, da leitura de Karl Marx. Então, você tinha que ter um lado ou outro. Das alianças militares da Guerra Fria, como o caso da OTAN, a Organização do Atlântico Norte, dos países capitalistas, que vai dar origem a tudo isso. A ideia seria a gente bora se unir aqui, porque se esses caras vierem brigar com a gente já está preparado. Dá apoio, mexeu com um, mexeu com tudo. E o Pacto de Varsóvia fez o seguinte: bom, já que eles fizeram o que tu queria fazer. Mas já que eles fizeram, vamos fazer o quê? Vamos partir para dentro. E aí, velho, como é a briga? Vai querer brigar como com a gente? Ou seja, o negócio ficou equilibrado. Sabe aquela coisa para nós? Será que esses caras foram juntos, velho? Bora fazer uma aliança que a gente vai pegar esses caras, vai do lado da tentando, rapaz, vamos ficar aqui na nossa. E quando os caras apareceram, não, velho, peraí. A gente tem outra galera aqui também. Acabou. A brincadeira foi assim. Bem, contemplar os fatores que levaram à divisão da Alemanha e à construção do Muro de Berlim. O que aconteceu de fato? Vou fazer um breve resumo. A Alemanha vai ficar dividida depois da guerra, cada país vai ter uma zona de influência. A União da República Soviética vai ter influência, a França, a Inglaterra tem um outro local, e também os Estados Unidos também tem outro local também de influência. Só que a capital de Berlim, do lado, aí divide com fronteira do lado ocidental e do lado oriental. Só que aí é o seguinte, você era um médico do lado socialista. Lá você ganhava, digamos assim, 3 mil reais. Você era um médico do lado capitalista. Você poderia ganhar 15 mil reais. Você ficava onde? E aí o seguinte, muita gente vinha e vinha. Vinha e voltava. Aí o que começou a acontecer? Eles começaram a se bocar, não, velho, bora fazer uma fronteira. Mas vinha gente legalmente, sempre legalmente, e passava. Aí um dia os caras se retaram e fizeram o seguinte, quer saber, velho, vamos fazer um muro. Pegaram, fizeram um muro, da noite pro dia. E aí quem estava lá, ia voltar para casa, não voltou. Famílias inteiras ficaram sem se ver durante anos, clandestinamente. O indivíduo estava enviando dinheiro para casa, tudo era controlado dentro do regime da União Soviética. Velho, era algo extremamente tenso. Aí resolveram chegar e construir o muro, foi da noite para o dia. E é importante que diga que o Muro de Berlim tem a cidade ao lado oriental, fica dentro do lado ocidental, fica a capital Berlim. Ó, jogando os caras. Então aquilo vai criar um problema. Imagina você aqui uma janela, de repente alguém chegou, construiu um muro. Sei, a minha janela agora, eu vejo o muro e agora tem que ser isso aí. Tem que ser isso aí, pai. Se não for isso aí, tu morre. Ah, e agora? Quero saber não, é assim, acabou. Nenhum lado fez força para tirar. E a população local tinha medo para pensar em derrubar e ver além do muro. Todo mundo queria ver. Tanto do lado como do outro, como eram as coisas. E aí, acontece aquele negócio. Quando você não sabe, quando você sabe pouco sobre alguma coisa, ou quase nada, você faz uma coisa. Sabe o que é? Começa a especular. Será que fulano é assim? E ciclano é assim? Será não, rapaz? Deve ser isso mesmo. Olha, é isso aí, é isso aí. Vamos especular se é isso aí e vamos ver se é isso aí. E começa a dar risada. Velho, que loucura é essa? Que insanidade é essa? Pois é. Estávamos nesse ponto aí. Bem, reconhecer a importância da Revolução Chinesa e da Coreia, da Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, no processo de expansão da Guerra Fria. Como assim, José? Essas guerras aqui não tiveram apoio militar, entre aspas, presença de soldados, mas tinham armamentos e fardamento dos dois lados brigando por uma causa. Eles emprestavam arma, treinavam alguns soldados também, para tentar fazer uma guerra dentro desses países. Era uma guerra revolucionária. O objetivo era implantar o comunismo aqui. Isso é fato. Entende-se por aqui, nesses países aqui citados, no caso da China, Coreia e da Guerra do Vietnã. Aqui no Brasil é outra história, mas a gente vai ver isso mais à frente. Bom, tá claro até aí? Então vamos. Pessoal, e o objetivo final também é analisar o processo de descolonização da Ásia e da África. Como assim? Como é que se deu essa descolonização?
Foi justa para todo mundo? Será que essa descolonização africana foi algo assim bastante planejado, muito bem estruturado ou não? São questões para a gente parar um pouco e pensar o que veio a ser essa descolonização da Ásia e da África, e a quem interessava isso aí. Bom, principais conceitos que você vai aprender. Primeiro é o conceito de Guerra Fria. Atenção, é engraçadinho que adora dizer isso. Que foi a Guerra Fria. Foi a guerra do Polo Norte contra o Polo Sul. Meu filho, tem uma capacidade mental tão grande de aprender essa coisa. Isso é besteira. Pelo amor de Deus. Velho, a Guerra Fria foi uma guerra não declarada, mas uma guerra ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. O mundo bipolar é dividido entre essas duas potências também. O Muro de Berlim foi para separar Berlim, a parte ocidental, da parte oriental. E é construído da noite para o dia. Independência afroasiática, o conceito é bem simples, fofinho. É o modelo de independência no qual ficam livres os países africanos e asiáticos. Tá? Em que moldes eles ficaram livres? Então, aperta o cinto aí. Bom, uma guerra não declarada. Ô, fofo. Vamos descrever essa imagem. O que vocês acham disso aí? Pois é, queridos. Testes nucleares. Testes nucleares, velho, são coisas assim que aconteciam e tinham um grande impacto nessas sociedades. Você pode ver, por exemplo, a questão ambiental, principalmente. A questão ambiental. Que se produziam locais, eram locais que não faziam explosões no meio do deserto, em alto mar, em ilhas bastante isoladas, para se fazerem os testes nucleares, para ver o quanto uma bomba podia ser forte. Lembrando que essas medições aqui são até 10 ou até 100 vezes menos do que a quantidade recomendada para se produzir um artefato deles. Mas os impactos ambientais eram grandes, imensos também. Deixando claro isso aí. Bom, o mundo divide-se, na verdade, em dois blocos diferentes, com projetos políticos, sociais, econômicos e ideológicos. O lado capitalista e o lado socialista, que tinham formas de ver as pessoas completamente diferentes. O capitalismo estava pouco se lixando para a questão de ter muitos pobres. Ele queria que alguém estava lá no topo iria ganhar, mas tinha pouca gente no topo, muita gente lá embaixo. Sim, o socialismo propunha o contrário, ficar todo mundo numa classe pobre. Mas veja bem, pobre é uma coisa, ser miserável é outra. São concepções completamente diferentes que no Brasil, infelizmente, a gente não consegue identificar bem, separar bem o que é pobre e o que é miserável. A gente acha que pobreza é sinônimo de miséria. Tá? E são concepções completamente diferentes. Então, para a gente compreender melhor isso aí. Bom, um projeto social, um projeto econômico, um projeto ideológico, cada um pensava de uma forma diferente. Velho, era algo, não, vocês percebem que é algo assim extremamente complexo, como se fosse o oposto do outro. Né? Você xingar alguém de capitalista, vai xingar alguém de socialista, ou de comunista, ou mandar ir para Cuba, enfim. Até então, as disputas entre potências mundiais ocorriam de um trono em torno de questões econômicas, ou seja, ou estratégicas ou de controle militar sobre determinadas regiões. Você percebe, por exemplo, o Brasil era a zona extremamente estratégica para o resto do mundo. Por que isso? Porque o Brasil era um local extremamente estratégico. E se você começa a pensar bem, fofo, você vai perceber que a zona de influência que o Brasil tem sobre esses demais países da América Latina. Então não é qualquer local que é escolhido a dedo, pode escolher isso aqui porque é bonitinho, depende de uma série de fatores também. Né? A questão econômica, a estratégia militar que tem sobre determinada região, então tudo isso é levado em conta. Bem, a segunda metade do século XX, entretanto, foi marcada por disputa por áreas de influência capitalista, Estados Unidos da América e socialista, URSS. Foi um período conhecido como bipolarização ideológica,
em que era a época que se você não era de um lado, era do outro. Repare quando isso começa a acontecer, velho. Anos 50, anos 50. Agora aqui no Brasil está chegando essa discussão já ultrapassada do que é direita ou que é esquerda. Quer dizer, você é de esquerda, não fale comigo, você é de direita, eu não gosto de você. Quer dizer, uma concepção altamente ultrapassada que a gente ainda adota dentro daqueles velhos moldes do que poderia ser o comunismo. Porque né? Aquele discurso antigo, aquele discurso envelhecido. E no continente europeu não acontece nada. Que foi o foco de tudo, já é algo encerrado. Aqui, que ainda tem dessas coisas, essas discussões. Sim, esquerda. Bom, aqui é o teste com a bomba nuclear realizado em 1946 no atol de Biquíni. Atenção, jovens. Era aquele vestimento que vocês usam na praia, as meninas usam, alguns meninos estão usando também, nada contra. Né? O biquíni foi feito por um estilista francês em protesto contra as bombas nucleares que eram jogadas aí. Aí o cara chegou e criou essa peça de roupa que é um encanto. Independente de qualquer corpo. Eu falo é o encanto, a pessoa se sente bem dentro de determinada roupa. Ah, mas vamos falar? Falem. O corpo é seu, a vida é sua. Dane-se quem discorda. A gente fica pensando o tempo todo em que tem que agradar fulano, Beltrano, se a gente não faz nada. Então, voltando aqui ao biquíni, fofinhos. A peça de roupa é criada a partir daí, tá vendo? Zambiche também é cultura. Ui! Repara, 1946, após o fim da Primeira Guerra Mundial, só tinha um ano que acabou. Já estava se fazendo testes. Bom, a Alemanha, arrasada pela guerra, o que é que começa a acontecer? Homens e mulheres trabalharam incansavelmente na remoção de escombros e na reconstrução das cidades. Na fotografia, o parlamento alemão, após a vitória dos aliados em 1945, sabe? Terra arrasada? Pois é, assim era a Alemanha. As pessoas sem nada, o país todo destruído, era só um país inteiro, era um escombro, vítima da quantidade de bombas que havia levado também, que havia levado sobre Berlim. A coisa pegando muito feio mesmo, muita gente com fome também. Assim, terrível a situação. As pessoas procurando parentes também, os judeus nas ruas, bastante, alguns começando a chegar também, bastante com medo também, situação de muita tensão que existia aí no começo. Um começo muito difícil. Vamos ser hipócrita e parar para pensar nesse aspecto aí. Agora, a ordem mundial do pós-guerra qual era? Primeiro, a chamada doutrina Truman. A doutrina Truman que a doutrina Truman que em março de 46, durante a visita dos Estados Unidos, Winston Churchill, ele mesmo, prefere um discurso na cidade de Fulton, no estado de Missouri, no qual ele alerta ao mundo do perigo da dominação soviética sobre os países do leste europeu. Repare, quando era 1946, ele já falava da ameaça comunista, que ia pegar todo o leste europeu, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aquele discurso assim, todo mundo assim, olhando para ele, achando maluco. Vendo que isso não tem possibilidade de acontecer. Lá tem economias estruturadas. Que economia estruturada, meu filho? O país vindo da guerra, a solução, qualquer solução tentada ali, seria válida também. E trouxe reconstrução. Sim, não vamos deixar de reconhecer isso. Para aquele momento histórico, algumas coisas são boas. É como eu digo sempre. Né? Existem alguns determinados momentos em que temos que tomar um remédio amargo para voltar a crescer e ficar forte. Né? Segundo ele, a União Soviética impusera uma cortina de ferro dividindo a Europa. Por isso o nome é uma cortina de ferro. Que hoje começou a falar disso. Né? Maluco, nada a ver. O líder inglês terminou o discurso conclamando os Estados Unidos a assumir seu destino de defensores da democracia. Ou seja, a doutrina Truman é chamada, os Estados Unidos
aquela ideia de que eles eram povos, um povo predestinado, um povo escolhido para guiar as pessoas a tomarem as decisões certas, para libertarem ele das amarras do autoritarismo, né? O discurso todo pronto. Em fevereiro de 1947, Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, admitiu a necessidade de enviar auxílio político, financeiro e militar aos países ameaçados pelo comunismo. Ele foi o primeiro cara a ter essa visão. Rapaz, vamos enviar dinheiro para esses caras. Que pelo menos lá a gente começa a botar a bandeirinha da gente, porque esses caras vão chegar também, vão chegar chegando. Não vai dar boa coisa. Repare que sempre que se há uma crise, é ideal para uma alternativa salvadora vir acontecer, alguém falar em nome da pátria e de novas ideias. E dá no que dá. Repare que foi assim após a Primeira Guerra Mundial, em que havia uma crise, Europa destruída, na Alemanha, na Itália vai surgir o fascismo, na Alemanha o nazismo. Repare que é assim, após a Segunda Guerra Mundial, uma grave crise, e aí começa a surgir o socialismo também como potência. Vamos brigar com o capitalismo, quer dizer, algo contra o capitalismo, contra tudo que está aí, o discurso é sempre o mesmo. Sempre o mesmo, e é repetido, e dá no que dá depois. Por vários motivos também. Bom, cadê? Era a proclamação da doutrina Truman, que defendia o seu país, os Estados Unidos, como o lugar da liberdade e a União Soviética como o regime da tirania. Ou seja, tanto que o símbolo americano qual é? Uma águia. A águia para voar, para olhar todos do alto, para olhar todos com uma visão panorâmica, uma visão vitoriosa, aquela visão que poucos têm. Então, o olhar da águia, o olhar vencedor, o olhar de predador, que a qualquer momento pode abater sobre sua presa. Né? O símbolo dos russos é o quê? Os soviéticos é o quê, perdão? É o urso, aquele bicho grandão, desajeitado, mas brabo pra caramba, mas tudo assim, sem agilidade nenhuma na terra, muito bom de pesca, bom de dormir, né? O bicho preguiçosão, brother, que fica dormindo 6 meses sem fazer nada, preguiçoso, enquanto a água do outro lado. Repare a simbologia dessas coisas, o que está aí por trás da exploração dessas ideias por parte de um lado, enquanto que o outro lado dizia que o lado de lá não prestava e mostrava a pobreza, a miséria, a desigualdade social, os negros de fora da tal democracia americana, do destino manifesto americano. Então era ironia, era ironia dos dois lados, usando cartazes e propaganda, já que na época eles não tinham um meio de comunicação que divulgasse tanto isso. Usaram durante certo tempo, vieram usar o cinema também, para chegar e começar a mostrar quem era melhor. Os filmes de 007 retratam bem esse momento de mostrar o espião soviético que chegar ali, implantar uma destruição, uma bomba atômica, explodir a cabeça de todo mundo. O filme de Rock Balboa mesmo, a galera mais antiga que assistia, vai perceber essa guerra ali em Rock 4 meses, isso aí fica bem evidente mesmo. O cinema mostrando a sua força. Então, ali, na doutrina Truman, naquele momento, deixando claro, naquele momento, o que vai acontecer? Mas ele tinha cartazes, era o cinema também para divulgar isso aí. O lado soviético também fazia suas armas, também, seus filmes de dominação ideológica também. Afinal de contas, eles sabiam tudo o que acontecia cá. O objetivo era deixar a juventude com um argumento forte para o que defendiam. Olha que negócio de louco isso. Olha que negócio de louco isso. Uma escola de doutrinação. Uma escola de doutrinação. Olha que coisa, tanto do lado quanto do outro, deixando isso claro, tanto do lado quanto do outro, né? Do lado comunista quanto do lado capitalista. Isso aí. O Plano Marshall. Bem, o Plano Marshall para falar dele um pouco, vamos lá. Peraí, vou aqui de... Em
1949 é criada uma Aliança Militar de Defesa do Ocidente, a chamada OTAN, Organização do Atlântico. Vixe. Oxi, eu vi outro slide aqui em cima, foi mal, galera. Olha só. Ainda em 47, os Estados Unidos definiram a instituição do Plano Marshall, que destinaria ajuda econômica aos países da Europa, que haviam sido arrasados pela guerra. Elaborado por George Marshall, secretário de Estado dos Estados Unidos. O plano injetou vultosa soma de recursos, cerca de 30 bilhões de dólares, entre 48 e 61, em países como Inglaterra, França, Alemanha e Itália. Reparem qual era a ideia: emprestar dinheiro a esses países, né, criar um fundo para emprestar dinheiro a esses países para eles se recuperarem economicamente, ficarem mais fortes por lá. Repara a visão do americano. Sempre uma visão empreendedora, né? Uma visão capitalista. Claro, né? Não dizendo que venha a ser grande coisa. Como eu digo, você lembrar do capitalismo, eu lembro dessa frase. Enquanto numa crise, enquanto no enterro, enquanto choram, outros vendem lenço. Essa frase aqui vai ficar em meu juízo até o fim de minha vida. Eu já tô velho, às vezes vai vir tempo. Aí, em 49, é criada uma aliança militar em defesa do Ocidente, o OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderado pelos Estados Unidos e contando ainda com a Grã-Bretanha, França, Alemanha Ocidental, Bélgica, Itália, Holanda, Noruega, Dinamarca, Islândia, Luxemburgo, Espanha, Portugal, Turquia, Grécia e Canadá. A OTAN tinha como objetivo defender os países associados de possíveis agressões vindas da União Soviética. Ou seja, vamos se unir e os russos vêm aí, aquela paranoia. Olha, velho, os caras vão pegar a gente. Vamos se unir, véio, os caras vão pegar a gente, velho. O desespero batendo e vamos ver no que dá. Aí, toda ação corresponde a uma reação. Não é assim, meu filho? Toda ação corresponde a uma reação. Rapaz, dá uma música isso. No ano de 49, a União Soviética inicia testes e explode sua primeira bomba atômica. Os americanos estavam sentados na cabeça. Tem a bomba atômica, véi! A partir daí, os estadunidenses não tinham mais o monopólio da arma nuclear, ou seja, os caras têm a bomba. Imagina os americanos conversando lá, velho. Hey, my friend, the carrots having the bomb, and nós, and what the problem for nós? Oh, yes! Imagina inglês lindo, né, velho? Os caras falando esse inglês maravilhoso aqui, né? Conversando. Rapaz, uma aula de história tem que ter para saber inglês, então você se perde também, que às vezes o professor, como ele domina muito inglês também, aí fala assim também. Aí, velho, em 55, a União Soviética também patrocinou a fundação do Pacto de Varsóvia. Eles começaram a brincadeira, então bora terminar. Os russos bancaram, foram até Varsóvia, bancaram. Uma aliança militar que eles bancaram tudo, assinado Varsóvia. Depois, é curioso isso, anos mais tarde, o Pacto de Varsóvia é reassinado. Só que os países que estavam lá, a Polônia em especial, vai fazer parte agora do lado capitalista. É fato. Não dá mais comigo. Né? Aí, fofo. Continuando aqui. Vamos ver aqui a chamada corrida espacial. Mais um capítulo da nossa querida Guerra Fria. Velho, essa parte aí é mais tensa. Para tu ter ideia, eu vou detalhar aí nas próximas aulas, mas a gente vai ver, por exemplo, uma frase aqui que vocês vão ouvir e vão se encantar. Atenção, meninas. Yuri Gagarin foi o primeiro cara a
ver a Terra fora da Lua. E ele chegou, olhou para a Terra e disse: atenção, meninas, no dia que alguém disser isso a vocês, se encantem, se apaixonem. Ele disse: a Terra é azul. Se você um dia ouvir isso de um homem sincero, a Terra é azul, pode ter certeza. É a frase mais linda do mundo. Quem disse isso foi Yuri Gagarin. O cosmonauta russo. Os americanos chegaram depois. Neil Armstrong, o primeiro cara a andar na Lua. Quando ele, a primeira coisa que ele disse: atenção, meninos, se uma menina disser isso a vocês, não esqueçam nunca. Pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. O homem que está na Lua. E que vocês ouvirem isso de uma menina. Pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a eternidade. Podem ter certeza. Se apaixone por isso. Sim. Tem coisa, velho, que só aula de história, velho. Na moral, olha só. Aqui é o Muro de Berlim, símbolo da Guerra Fria, que eu vou detalhar mais na frente. Reparem como eu falei com vocês, a Alemanha fica toda dividida. A parte amarela é a parte estadunidense. A parte britânica é aqui na frente, tá? Bem próxima uma da outra. A parte francesa é essa daqui. A parte soviética é essa de cá. E aqui a parte de administração. A parte de administração dos territórios sob administração internacional. Entre 48 e 52, onde ficavam as como é que chama? Os chefes de Estado, não, como é que chama? Os embaixadores desses países aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Aí aqui vimos o lado de dominação soviética. Vocês estão vendo o detalhe aqui, quando aproxima bem? A cidade de Berlim, que é essa cidadezinha aqui, fica bem no meio de tudo. É uma ilha, na verdade. Berlim é a capital da República Federal Alemã, ou simplesmente Alemanha Ocidental. Ou seja, a capital ficava em outro território, ficava dentro do lado soviético. Eu vou detalhar isso nas próximas aulas. Agora eu já adiantei um pouquinho lá na frente e depois eu vou contar a história depois para vocês. Bem, com o bloqueio de Berlim, ocidental pela União Soviética, o governo dos Estados Unidos abasteceu a população com alimentos e combustíveis e medicamentos por avião. Eles passavam jogando um avião jogando paraquedas com paraquedas. As pessoas iam receber alimento, iam receber medicamento, enfim, como se fosse uma ajuda para eles. Bom, o governo da Alemanha Oriental construiu um muro em Berlim para impedir que os cidadãos da parte sob controle comunista passassem para o lado ocidental capitalista. Mas isso eu vou detalhar mais na frente, como eu disse a vocês. E, por fim, o que vai acontecer? Hoje, vemos resquícios do Muro de Berlim. Esses resquícios, o que eles são? São pedaços do muro que pessoas chegaram e usaram. Tem gente até, que já vi até leilão na internet, vendendo um pedaço do muro por um preço assim, exorbitante. É como eu digo sempre, velho. Eu acho que cada um guarda um pouco do passado, o que lhe convém. Por exemplo, eu conheço gente que guarda até hoje aquelas pedrinhas que eram a Fonte Nova. A antiga Fonte Nova. Então, assim, velho, tudo é de acordo com o que o cara paga e atribui valor para ele. Para ele, aquilo ali tem um grande valor simbólico, aquela pedrinha. Toda vez que eu falo isso sempre, eu lembro da história de um cara que,
quando começaram a revitalizar a igreja da Sé, em Salvador, aí o indivíduo veio com o portão na cabeça, né? Aí veio com o portão na cabeça, um fim de tarde, aí tava todo mundo chegando na restauração da igreja, aí lá já o pessoal vai restaurando, tal. Aí o indivíduo veio com o portão na cabeça e chegou lá e largou. Aí o pessoal olhou assim, meu pai, por que você jogou isso aqui, velho? Paz, é o seguinte, eu tenho isso aqui em casa, que foi de meu pai, que ele passou e achou um absurdo uma igreja ser bombardeada. Aí ele pegou, ficou com tanta raiva que no dia que reconstruísse a igreja, ele ia pegar esse portão, ia levar para chegar e colocar lá de volta. E a família já passou, esse homem já morreu, a gente não sabe o que fazer com isso. Hoje vocês estão restaurando. Hoje vocês estão restaurando. Eu estou doando aqui para vocês. Ou seja, a importância de algo histórico varia de contexto de cada um e cada um. Aí, chegou ao fim. Tchau, galera. Obrigado. Vocês são fofos. Lembrando que a gente tem uma aula mais detalhada mais à frente, aprofundando alguns temas. Essa aula aqui é somente uma aula de exposição. E lembrando a vocês mais uma coisa: fazer aula, eu digo sempre a vocês, não é nada fácil. Eu ainda não me acostumei com isso. Ainda não me sinto à vontade com a câmera olhando para mim como se estivesse me vigiando. Tá? Para mim não é nada bom, nada confortável, mas é o que eu tenho, nesse momento como arma para se utilizar. E vão se cuidar, não saiam de casa. A pandemia está aí, não é algo que se brinca mesmo. E, sério, gente, valeu. Obrigadão mesmo, de coração. Pode ter certeza. A aula é feita com grande coração. Força, foco e fé. Bye, bye, gente.